vezes vocês se perguntam por que a gente apaga a luz na hora de fazer a prece. Fala alguma coisa dogmática, alguma coisa de culto, Não, a gente apaga a luz para a pessoa ficar mais concentrada, para as pessoas, quando a gente põe essa luz mais baixa, as pessoas ficam mais quietas e entram um pouco mais para dentro de si. Então não tem nada de mistério, não tem nada de coisa assim, de assustar, não, viu? Da mesma forma o passe. Muitas pessoas não têm ideia de que o passe é uma transmissão de energia dos médiuns e espíritos passistas para aquelas pessoas que se predispõem a receber esse influxo de energia. O passe, ele não é obrigatório, só toma o passe quem sente essa necessidade, porque às vezes acha a pessoa que não, a gente tem que tomar o passe, porque não, só se a pessoa sentir necessidade, porque ele não é obrigatório, viu? E aí nós vamos agora então falar um pouquinho do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Esse capítulo 15 tem alguns itens, e o item que nos coube é de 1 a 3. O que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Porém, antes dessa parábola do bom samaritano, tem uma passagem, uma outra parábola também, que fala que o rei foi tomar a conta de algumas pessoas tal, e essas pessoas disseram, olha, eu comi com o senhor, bebi com o senhor, são as minhas palavras. E ele falou, olha, eu não os conheço, né? E para outro tanto de pessoas ele disse, olha, mas quando foi que eu comi, quando eu dei de beber, quando eu dei de comer, quando eu vesti, quando eu visitei alguém doente, né? Aí esse senhor, que obviamente é Deus, disse para essas pessoas, todas as vezes que deste de alimentar um desses pobrezinhos, que o vestiste, que o atendesse, que o visitaste, é a mim que o fazia. E nós temos o Fabiano de Cristo. O Fabiano de Cristo chamava-se João Barbosa, no século 17 e 18. Nasceu em 1776, desencarnou, foi 1676, desencarnou em 1747 aproximadamente. João Barbosa, português, ele nasceu em Portugal e a família dele morava vamos dizer assim, na zona rural, e eles tinham alguns bens, alguns valores, mas perderam. E aí ele foi trabalhar na cidade de Porto, e na cidade ele foi trabalhar com pessoas que trabalhavam que vendiam, exportavam e importavam bens. E ele ouviu dizer que no Brasil estava tendo uma febre de ouro, em que as pessoas estavam vendo e ficando muito ricas, né? Ele sentiu aquela necessidade de vir para o Brasil. João Barbosa veio para o Brasil e começou as suas caminhadas com alguns sócios, buscando ouro. Depois ele montou um comércio, ele angariou uma riqueza bem, vamos dizer assim, substanciosa. Mas ele sempre foi muito bom, João, e ele sempre ajudava as pessoas, ele tinha um carinho muito grande pela humanidade, e sempre, ele, tudo que podia, ele fazia. E um dia ele encontrou uma pessoa caída na rua, e quando ele pegou essa pessoa, falou, a pessoa ficou com medo de estar sendo um assalto, e disse para ele, olha, eu fui assaltado. Falou, não, eu vou te levar para um lugar, nós vamos cuidar de você, eu vou cuidar das suas feridas. E levou para uma estalagem. Levou para essa estalagem, e nessa estalagem passou a noite com essa pessoa cuidando. De repente, na madrugada, essa pessoa começa a falar. Fala, João, você tem uma missão, você já fez muito na sua vida pela humanidade e tudo, mas você pode fazer mais. Você tem algo grande para fazer, João. E o João ficou meio assustado, falou, mas quem é o senhor, né? E essa pessoa diz, olha, eu sou Jesus Cristo. E o João era tinha uma paixão muito grande por Cristo, tudo. E no dia seguinte essa pessoa sumiu. O João, ele já tinha essa grande paixão por Cristo, e teve um outro sonho, só que foi com Francisco de Assis. Sonhou com Francisco de Assis, e Francisco também o convidou. O que João fez? João tinha uma fortuna muito grande. Ele dividiu em 3 partes.
uma parte para os seus parentes em Portugal, a outra parte para distribuir aos pobres e a outra para as instituições de caridade. E foi para um convento. Chegou lá, ele foi acolhido e o diretor disse: olha, aqui você não vai ter privilégios, né, João? Só que também todos nós mudamos de nome, a gente deixa aquele homem velho para trás e nos tornamos um homem novo. Então ele foi batizado de Fabiano de Cristo. Só que você aqui vai começar na portaria, né? Ele foi para a portaria e atendia as pessoas, tudo. Com o tempo ele foi convidado a ser enfermeiro, ele não tinha a menor noção de enfermagem. Mas ele tinha um dom, aquele dom, vamos dizer, inato. E começou a cuidar das pessoas, atender as pessoas. E Fabiano foi pouco a pouco sendo conhecido, muito conhecido. E ele tinha um problema nas duas pernas. E essas pernas depois tiveram erisipela e apareciam pus, aquelas feridas purulentas, né? Mas ele foi firme até os 70 anos. E num dos livros que fala sobre a biografia de João, do Fabiano de Cristo, diz que, para não incomodar as pessoas, ele pegava punha rosas, pétalas de rosas nas feridas. E quando a pessoa entrava lá no seu claustro, na sua cela, que eram pequenas celas, ele sentia um perfume de rosa. Ele falou: está cheirando pus, né? Ele falou: não, perfume de rosa. E Fabiano, ele tinha um amor muito grande pela humanidade. E certo dia, ele estava lá na cela dele, sentado, e uma multidão para ser atendida. Uma fila muito grande de pessoas estavam esperando lá para serem atendidas por ele, Fabiano, que era muito amoroso e ajudava muitas pessoas. De repente, ele olha na cama da sua cela, ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Isso está num dos livros espíritas que fala sobre Fabiano de Cristo. Ele vê Jesus e fala: mestre, eu estou aqui, o que eu faço agora? Tem muita gente esperando lá para ser atendida, tem muitas pessoas que necessitam do meu atendimento. Olha, eu peço desculpa ao senhor, mas eu vou lá atendê-los. Ele foi atender, atendeu, e era altas horas da noite. Ele voltou para a cela dele e Jesus estava lá. Estava lá e falou: mas o senhor me esperou todo esse tempo? Ele falou: Fabiano, se você tivesse deixado os meus pequeninos para ficar comigo, eu teria ido embora. Mas como você atendeu a esses meus pequeninos, eu estou aqui. Da mesma forma, essa parábola que nos fala a respeito aos pequeninos, aos pobres, aos necessitados, é a mim que fizeste. E continua aqui a lição e nos traz do bom samaritano. O bom samaritano nos fala de um rapaz que estava descendo de Jerusalém em Jericó e foi assaltado. Ele foi assaltado e ficou caído na estrada. Aí veio um sacerdote, passou ao longe, viu ele, mas evitou. Passou um levita, da mesma forma o evitou. Veio um samaritano, e esse samaritano o atendeu, pegou, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Mas o que tem a ver? Aí nós temos que nos reportar a história, voltar na história. O sacerdote era sacerdote do templo. O levita, ele era como um auxiliar do sacerdote também, ele fazia as vezes, e muitas vezes ele também interpretava a lei. E o samaritano de Samaria, ele era considerado herético, ele não era tolerado pelos judeus, que lá tinha assim, uma divisão muito grande entre eles. E tanto é que quando desciam as pessoas lá de Nazaré, lá da Galileia, eles desviavam da Samaria, pegavam o caminho mais longo para chegar a Jerusalém. E numa ocasião, abrindo um parêntese, Jesus com os seus apóstolos passaram por Samaria. Os seus apóstolos não queriam passar por Samaria, falaram: mas passar na Samaria? Passaram. Foi quando ele encontrou aquela mulher no poço e conversou com a mulher. Era uma abominação conversar com uma mulher samaritana, né? Jesus fazia isso para dar lição.
Então esse samaritano ele era considerado herético pelos judeus. E num dia o doutor da lei, perguntando por Jesus, qual seria o maior dos mandamentos, ou a lei maior? E ele dizia, tu sabes. Aí o doutor da lei disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso, vai e faça isso. Mas o doutor da lei, não satisfeito, falou, mas quem é meu próximo? Porque o próximo dele era só o judeu e da casta dos fariseus. Ele contou essa parábola desse homem que foi atendido pelo samaritano. E ao final da parábola ele pergunta ao doutor da lei, me diz, quem é o irmão dessa pessoa que estava caída no caminho? O doutor da lei não disse o samaritano, aquele que usou da misericórdia. O que nos mostra essa lição, nesses 3 itens, é o amor que nós devemos ter para com as pessoas, o que nós devemos, como que um protocolo de como agirmos para com o nosso próximo. Tanto essa foi a mim que fizeste, quanto o bom samaritano. Mas aí nós vamos trazer, não dessa caridade que a gente faz pelo próximo. Tem a material e tem a caridade moral. Mas nós vamos trazer para dentro de nós mesmos as 3 personagens de Jesus: o sacerdote, o levita e o samaritano. Nós, de acordo com uma abordagem psicológica, usamos determinadas máscaras no decorrer de nossas vidas, e não é errado. Por exemplo, no nosso serviço, nós temos que agir de uma determinada forma, então nós usamos uma máscara para aquele serviço. Na nossa casa, nós agimos de uma determinada forma, então nós também temos uma máscara. Na sociedade, no serviço social, vamos dizer, no serviço, em todas as áreas, nós sempre temos uma máscara que nós usamos naquele momento, né? Por quê? Porque muitas vezes nós ainda não temos como demonstrar o que realmente nós somos. Então a gente traz isso para dentro da gente. O sacerdote. Quantas vezes temos sido, né, como o sacerdote, que evitamos, que desviamos quando a necessidade nos procura? Atente-se. Não vamos dizer das necessidades do mundo, da Ucrânia, lá da faixa de Gaza, das necessidades da África. Nós vamos dizer das necessidades do nosso círculo social, do nosso círculo familiar, da nossa família. Quantas vezes um parente próximo nosso, difícil, e muitas vezes o difícil somos nós em relação aos nossos parentes, nos procuram simplesmente buscando um ombro amigo, uma palavra de acolhimento. Nós, como sacerdote, desviamos, não evitamos. Da mesma forma, quando nós colocamos a máscara de levita, nós sabemos, no caso do Espírito, eu digo por mim, quase que decorado, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênesis, olha, são 5 livros, 1857, 1861, 1865, 1868, decorado, viu, Adriana? Tudinho. Até os artigos? Até os artigos. Então, como intérprete da lei levita, eu tenho agido de acordo com o que está sendo ensinado pelo Evangelho de Jesus, como nos explica a doutrina espírita. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que, com todo esse conhecimento, com todo esse aparato intelectual, cognitivo, eu estou agindo de acordo com o que eu conheço? O espírita, ele tem 3 fases. A fase da curiosidade. Essa fase da curiosidade é a fase que queremos ver os fenômenos.
e a gente quer ver psicografia, a gente quer ver materialização, um monte de fenômeno. Mas passa essa nossa curiosidade. Aí a gente quer saber como é que é esse fenômeno, por que se dá assim? Ora, o que está acontecendo? Ou o que nos explica o Espiritismo? Aí a gente pega o livro dos Espíritos, o 1019 Perguntas e Respostas, e começamos a aprofundar na filosofia espírita. Mas nós não estamos satisfeitos, nós queremos saber o porquê dos fenômenos. E nós vamos para o livro dos Médiuns, que trata da ciência espírita, que é a comunicabilidade entre os dois mundos. Mas ainda não basta, porque está faltando alguma coisa dentro da gente, porque a filosofia, puxa vida, olha, tinha um conhecimento muito grande, graças a Deus, e uma ciência muito boa. Mas como dizia Kardec, o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de efeitos morais. Esses efeitos morais a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem o Evangelho. No Evangelho a gente olha e fala, meu Deus. Então, desses estudos que a gente vai fazendo, desse conhecimento, a terceira fase do Espírita é a aplicação disso que ele conhece na vida dele mesmo. Ele não vai mais dizer para as pessoas, você tem que fazer isso, aquilo outro, tem que buscar isso, aquilo. Não, não, não. É a aplicação daquilo a nós mesmos. Então nós vemos o sacerdote, o levita, o samaritano. Quando nós começamos a aplicação desses conhecimentos filosóficos, científicos, de efeitos morais nas nossas vidas, nós passamos a ser como o samaritano, que acolhe todos aqueles que estão à beira do caminho para lhes dar amor, respeito. A convivência humana é muito difícil, muito complicada, e todos aqui dentro sabem disso. A convivência é complicadíssima. Mas, como nós temos um problema, muitas vezes a convivência não chega a ser um problema, mas vamos dizer, como nós temos um problema, que é a convivência, que cada um pensa de uma forma, cada um tem um desejo, cada um tem uma ideia, cada um procura os seus ideais, as suas metas, os seus objetivos. Então existe o atrito de ideias. Não se confere, por exemplo, o meu desejo com o desejo de um outro, ou de uma outra pessoa, em especial dentro do nosso lar. Aí então o que nós fazemos? Ora, eu tenho que ser o samaritano, principalmente dentro da minha casa, porque essa convivência é difícil, em razão da diversidade de desejos, de aptidões, entre nós que estamos lá dentro desse núcleo familiar. Como fazer? Aí vem, fora da caridade, não há salvação, que é o título do capítulo. Não adianta eu dizer isso, aí vai chegar lá na semana que vem esses itens dali na outra. Mas não adianta eu falar, fora da igreja a salvação, porque fica meio unilateral a igreja. Fora da verdade não há salvação. Qual que é a verdade? Quem de nós tem a verdade absoluta? Conta uma lenda que um espelho muito grande, se quebrou lá em cima, lá no céu. E esse espelho se despedaçou em vários pedacinhos que se espalharam por todo mundo. E cada um que pegava esse pedacinho de espelho dizia, eu estou com a verdade. Não, mas eu também estou com a verdade. E o outro, eu também estou com a verdade. Ou seja, cada um tem uma parte da verdade. Mas qual é essa verdade? Por isso nos diz, fora da caridade. Mas o que é a caridade? Pode estar dizendo aqui, o bom samaritano. Acolher aqueles que necessitam nos momentos de maior dificuldade e de compreensão nos momentos de felicidade. E aqui, essa lição nos diz também, como é que Jesus faz? A todos os pequeninos que fizeste, foi a mim que fizeste. Ou seja, Jesus está em todos nós. E nós estamos em Jesus.
porque a todo momento nós somos necessitados, mas estranhamente nós só queremos fazer a caridade, vamos falar da caridade, mas dificilmente a gente diz que é necessitado e é carente dessa caridade, da compreensão, do amor. É muito fácil dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando nós necessitamos é tão difícil da gente receber, né? Porque tem uma das chagas da humanidade que é o orgulho, que impede que nós recebamos. E uma dessas coisas é o conhecimento, que o Espiritismo nos traz, que muitas vezes faz contra tudo aquilo que nós pensávamos, tudo aquilo que nós fazíamos, tudo aquilo que nós pretendíamos. Porque o Espiritismo, ele não diz para que modifiquemos ninguém. Ele diz, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas existem as consequências de tudo aquilo que você fizer. Está à vontade. Nada me é impedindo que faça. Mas causa e efeito. Toda causa tem um efeito respectivo e proporcional a essa causa. E o Espiritismo nos descortina a realidade da vida. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos com essas pessoas? Por que nós estamos nesse lugar, nessa família, nesse trabalho, nesse núcleo social? Por quê? Por que eu sofro? Será que meu sofrimento é maior que o dos outros? Será que todos não me compreendem e não veem que eu estou sofrendo? E muitas vezes nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que não existe sofrimento maior que o nosso. Até na dor e no sofrimento nós queremos ser nós. Esse é o meu sofrimento, é a minha dor. Quando está, por exemplo, numa conversa entre amigos, normalmente se disputa quem sofre mais. Aí um fala uma doença, o outro fala outra, o outro fala outra. Silencia, deixa a pessoa falar. É bom que ela libere o que tem no coração. Ela limpa tudo aquilo que está lá dentro. O Jung, ele diz de algumas fases que houve no decorrer da evolução da psicologia. Ele fala da fase da cartaz, mas a cartaz todos nós precisamos fazer, isso é normal, que é da confissão. Conversarmos, sim, devemos conversar, sim, mas só isso não basta. Aí depois tem uma segunda fase que é do esclarecimento, é onde parou Freud. Tem a fase do esclarecimento, em que nós vamos falar da transferência. E no terceiro momento tem a fase que faz com que nós encontremos com as nossas sombras. A sombra do Jung, mas do Freud ele faz a interpretação dos sonhos, e assim, as interpretações dele são meio radicais, que enfia o dedo na ferida. Mas o Jung diz que não é só isso. Além dessa fase, que é de enfiar o dedo na ferida, nós temos a cartaz, o esclarecimento. A cartaz é a confissão, o esclarecimento, o dedo na ferida. Mas aí tem a educação, que é do Adler. Mas não é só, não para só aí. Só que tem que ter a cartaz, o esclarecimento, o dedo na ferida. Pouco a pouco vai subindo até chegar ao autoconhecimento, passando pela educação, a transformação. Não basta isso tudo anteriormente se não houver uma transformação. E o Espiritismo nos explica a respeito dos benefícios que nos traz a transformação moral. Ora, mas isso é meio piegas. Não. Olha, na história da humanidade, quantas guerras houveram e ainda estão existindo? Quanta crueldade através da escravidão, da Idade Média e outras eras. Quanto sofrimento e dor que campa por esse mundo,
história da humanidade. Uma pergunta, mas não precisam responder. Encontramos a felicidade? Porque nós é que caminhamos pela humanidade. Nós somos viajores dos tempos, das épocas e dos espaços. Encontramos a felicidade? Aí vem Jesus, com sua simplicidade, nos mostrando: amai o próximo como a ti mesmo. Isso já vem do Velho Testamento, lá de trás. O que fazer para sermos felizes? Hoje, mudarmos o foco, o rumo. Se não conseguimos com a agressão, com a violência e com a guerra, que busquemos então a paz. E a doutrina espírita nos explica tudo isso, os porquês das coisas. E é isso que nós precisamos. Aplicar esse evangelho. Hoje, no especial capítulo 15, fora da caridade e na salvação. O que precisa o espírito para se salvar? Esse se salvar é para estar bem, para encontrar plenitude. E a parábola do bom samaritano. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Obrigado.